Visto que a ideia de prejudicialidade do uso e não de sua anormalidade é o critério literal da proteção vicinal do Código Civil atual, eu gostaria de recapitular com os senhores, nesse próximo slide, quais são os bens jurídicos protegidos pelo nosso sistema e que podem ser prejudicados simultânea ou isoladamente pelas perturbações ruidosas. O primeiro deles é o sossego. O sossego protegido pelo Código concerne ao estado de quietação necessário ao descanso, repouso ou à concentração do homem comum. Trata-se, portanto, da ausência de ruídos ou vibrações que possam causar incômodo, interferindo no trabalho ou descanso a que todos temos direito. Como ensina Washington de Barros Monteiro, abre aspas, o legislador tutela o sossego que advém da calma, da tranquilidade e da quietação. A poluição sonora provoca distúrbios no organismo, diminuição do trabalho intelectual e cansaço físico. Neutralizando o repouso, impede que recuperemos as nossas forças e energias. Fecha aspas. Por isso, em matéria vicinal, ninguém é obrigado a tolerar emissão ruidosa que perturbe sua tranquilidade, comprometendo sua concentração, descanso ou repouso, sendo que o artigo 1277 concede a qualquer pessoa o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao seu sossego provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Além de proteger o sossego dos indivíduos, as normas de vizinhança resguardam igualmente a saúde e a segurança. O sossego concerne ao descanso, repouso e tranquilidade que o homem necessita para repor suas energias e bem desempenhar suas atividades. Já a saúde diz respeito ao estado da pessoa cujas funções estão normais. Ao conjunto de condições favoráveis à saúde, dá-se o nome de salubridade. Conforme memorável lição de Eli Lopes Meireles, em defesa da saúde dos proprietários, moradores ou frequentadores dos prédios urbanos ou rurais, podem ser tolhidas todas as atividades ou emissões de vizinhança que lesem ou ponham em risco o bem-estar físico e psíquico das pessoas sujeitas aos seus efeitos. Não se conhece discriminação legal do que constitua ofensa à saúde, uma vez que esta pode ser comprometida por agentes físicos, químicos e biológicos, até mesmo por fatores psicológicos de desassossego ou inquietação aos vizinhos. Tanto ofende a saúde do vizinho o que mantém em seu quintal água empoçada, propiciadora da proliferação de pernilongos, como o que produz, em sua oficina, ruídos enervantes ou emanações ruidosas, corrosivas ou mal-cheirosas. A noção de segurança, por fim, diz respeito ao afastamento de qualquer perigo pessoal e patrimonial. Na precisa descrição de Washington de Barros Monteiro, abre aspas, se algo afeta a nossa própria incolumidade ou compromete a nossa integridade patrimonial, temos o direito de invocar o aparelhamento jurídico posto à disposição da coletividade para nos colocarmos a salvo da lesão com que somos ameaçados ou atingidos. Fecha aspas. E, de fato, no que concerne às perturbações sonoras, diversos são seus reflexos na segurança das pessoas, bem como na de seus bens. Vibrações intensas podem afetar a estabilidade de uma parede, laje ou de toda modificação. Barulhos constantes, aptos a impedir o repouso, podem, por diminuição de reflexos, sujeitar o indivíduo ao risco de sofrer um acidente automobilístico, por exemplo, sem contar o risco de esgotamento nervoso, que, como vimos no início dessa apresentação, pode levar indivíduos pacatos a perder o controle próprio e a praticar atos, para eles, impensáveis em circunstâncias normais. Ruídos elevados, de outro lado, podem encobrir importantes sinais sonoros, de modo a impedir que o indivíduo escute e responda a inúmeros alertas de perigo, como o choro de seus filhos, os chamados de pessoas acamadas, etc. Nós não costumamos dar muita atenção para o prejuízo que o ruído pode causar para a segurança das pessoas. Mas a verdade é que ele é de enorme importância. Só esse aspecto de mascaramento de sinais de alerta que eventualmente possam ocorrer já é gravíssimo. Aliás, é esta justamente a razão pela qual nem sempre devemos remediar problemas de perturbações ruidosas com a utilização de protetores auriculares. Em continuação à análise da proteção deferida pelo Código Civil
diante da utilização nociva da propriedade vizinha, resta saber quem é de fato o destinatário dessa proteção, ou seja, quem é que se enquadra na noção de proprietário ou possuidor do imóvel constante no referido caput do artigo 1277. E há aqui alguns importantes pontos a serem examinados. O primeiro deles é que, nada obstante a aparente limitação do texto legal, ao se referir apenas ao proprietário ou possuidor, a doutrina e a jurisprudência têm entendido de maneira uniforme que o legislador, com essa referência, pretendeu indicar como tendo tal direito tanto o titular do domínio, como também todas as pessoas que ocupem ou frequentem legalmente o prédio, quer a título permanente ou transitório, quer de modo gratuito, quer oneroso. Por outro lado, em nada altera o direito da vítima a circunstância de ser atividade nociva produzida pelo proprietário do imóvel vizinho em pessoa ou por qualquer outro possuidor, como por exemplo o inquilino. Notem que em qualquer desses casos a ação deve ser promovida contra quem utiliza o imóvel de modo nocivo e sua responsabilidade é objetiva. Uma particularidade interessante aqui é que a responsabilidade objetiva do produtor da nocividade, no entanto, não afasta eventual responsabilidade, nesse caso subjetiva, do proprietário do imóvel, nos casos em que, naturalmente, embora ele não se apresente propriamente como produtor da atividade nociva, ele acabe por concorrer com culpa para a prejudicialidade, isso de maneira direta ou indireta. Exemplo comum disso é a situação na qual ele aluga seu imóvel para festas ou outros eventos naturalmente ruidosos, sem se assegurar das cautelas necessárias para impedir que a utilização de sua propriedade prejudique seus vizinhos. Outro ponto importante quando falamos em destinatário da proteção é o relativo à exata abrangência da ideia de vizinho em matéria de direitos de vizinhança. E aqui, o significado é um pouco mais amplo do que o encontrado na linguagem comum, na qual a expressão é usada essencialmente para imóveis contíguos. Na acepção utilizada para a proteção contra atividades nocivas, é vizinho não apenas o imóvel confinante, mas também qualquer outro que estiver ao alcance da propagação de efeitos prejudiciais da utilização de alguma propriedade. Desse modo, a contiguidade da edificação não é obrigatória à proteção legal, dado que a distância entre os imóveis não descaracteriza a relação de vizinhança. Para arrematar essa visão geral sobre a proteção deferida pelo artigo 1277 do Código Civil, eu gostaria de relacionar com os senhores os casos mais comuns de uso prejudicial da propriedade que têm sido reconhecidos pelos tribunais. O primeiro deles, com significativa recorrência, é o das obras de construção civil. É consabido que o direito de construir está subordinado ao direito de vizinhança, e a responsabilidade pela prejudicialidade produzida pela obra, além do já examinado artigo 1277 do Código Civil, recebe ênfase do artigo 1299 do mesmo diploma ao ressalvar o direito dos vizinhos como limite para a liberdade de construir. Justamente por isso, em matéria de obras de construção civil, nossos tribunais registram firme impedimento para muitas de suas atividades, sempre que elas acarretem nocividade para os que vivem nos arredores. Exemplos comuns dessas atividades, excessivamente ruidosas, são a utilização de batistacas, escavadeiras, carga e descarga de material pesado, funcionamento de betoneiras e circulação de caminhões, só para apontar as situações mais problemáticas. Outro caso, bastante presente em nossos pretórios e que literalmente tira o sono de muita gente, é o do abuso na utilização de instrumentos musicais e equipamentos de som em geral, assim como, naturalmente, o caso das festas, que são um capítulo à parte em matéria de perturbação vicinal. Aliás, sobre elas, há uma memorável passagem narrada pelo professor Antônio Chaves naquele artigo ao qual nos referimos anteriormente e que ilustra muito bem o problema das comemorações ruidosas. Nesse episódio, conta-nos o ilustre professor que num recurso de apelação originado da comarca de Além Paraíba, em Minas Gerais, relatado pelo desembargador Werneck Cortes, o juiz da causa, em ação combinatória relativa à poluição sonora,
justificando sua decisão, que acabou por inacolher a pretensão do autor, lançou a seguinte pergunta: qual festa que não produz barulho? E a essa indagação, o emérito desembargador relator, em seu voto, que reformava aquela sentença, deu a seguinte resposta: aquela que respeita a lei e procura não prejudicar os que dela não participam, as festas promovidas por pessoas educadas, daquelas que conhecem o princípio de que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro, dos que sabem conviver em comunidade. Além dessas agruras, são frequentes nas lides forenses as reclamações relativas a atividades de bares, boates e afins, com suas terríveis aglomerações, que muitas vezes perturbam mais do que a própria atividade que as atrai. Esse problema das aglomerações ruidosas também costuma dar causa ao fechamento daquelas lojas de conveniência situadas em postos de combustível, que, permanecendo abertas noite adentro, acabam por servir de ponto de encontro e de abastecimento etílico para muitos jovens. Faz parte ainda dessa nossa breve relação dos recordistas das lides e reclamações quanto à prejudicialidade ruidosa, os casos envolvendo animais domésticos. Por fim, não podemos nos esquecer das perturbações provocadas por templos religiosos. E a situação deles é bastante peculiar, dado que atualmente as manifestações religiosas tomaram tamanha sonoridade, com a utilização de instrumentos musicais, amplificadores e caixas acústicas, que dão muitas vezes a impressão de que, para serem escutados por suas divindades, os devotos precisariam ultrapassar os limites da audição humana. De fato, uma rápida peregrinação pelos templos de hoje em dia permite a qualquer um encontrar cânticos e gritarias que, aos que não partilham das mesmas convicções de fé, certamente mais devem parecer infernais do que celestiais.